Oi, pessoal! Estamos aqui para dar continuidade à série e o episódio de hoje vai falar sobre o Deus que se revela em meio à tempestade. Para o texto base, eu gostaria de ler em Marcos, capítulo 4, no versículo 35. E naquele dia, a partir do versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo, sobre a almofada. E eles o acordaram, dizendo-lhe: Mestre, não te preocupa que pereçamos? Ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande calmaria. E ele disse-lhes: Por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? Eles temeram muito e diziam uns aos outros: Que espécie de homem é este? Até o vento e o mar lhe obedecem. Esse é o texto base, falando sobre Deus se apresentar na tempestade. Mas eu gostaria de refletir um pouco sobre tempestades. Na Bíblia, há vários relatos de tempestades. Algumas no Antigo Testamento, outras no Novo. E eu aprendi com o meu tempo de cristã, com o meu tempo de congregação, com o meu tempo de ouvir palavras bíblicas e aprender sobre Deus, que quando um episódio, quando um tema se repete algumas vezes na Bíblia, vale a pena estudar sobre ele. Então, eu fui buscar as tempestades. E aí eu gostaria de relembrar com vocês uma tempestade muito famosa da Bíblia, talvez a história que todos conheçam, até quem nunca frequentou uma igreja já ouviu falar do dilúvio, da Arca de Noé, uma tempestade tremenda que aconteceu. Uma tempestade que aconteceu porque quando a população da terra se multiplicou, também se multiplicou a iniquidade, o pecado. E o pecado dessa população, o pecado do povo, chegou às narinas de Deus de uma forma tão incômoda, tão intolerável, que Deus intentou destruir a terra. Porém, olhando para a terra, Deus viu um justo. É isso mesmo. De milhares e milhares de pessoas, Deus viu um justo. E por conta deste justo, Deus decidiu prover um resgate, prover uma salvação, prover um livramento. E a história é conhecida através da arca que Noé construiu em obediência ao Senhor. O Senhor deu livramento não só para Noé, mas para toda a sua família. Vale ressaltar que a Bíblia não relata que a família de Noé era justa. A Bíblia não relata que os filhos de Noé eram justos. Mas a coração puro de Noé, a graça que Noé alcançou diante de Deus, se expandiu e levou ali o livramento, e todos foram alcançados pela graça e misericórdia e o favor do Senhor. Nessa tempestade, eu conheço, eu vejo, eu identifico o Deus que provê livramento, o Deus que torna tudo novo de novo. Porque Noé, a ele Deus deu uma nova terra, tudo renovado. E falou para Noé: começa tudo de novo, começa debaixo da minha unção e da minha presença. E Deus fez uma aliança com Noé ali naquele lugar. Então eu não sei qual a tempestade que você está passando, eu não sei se o dilúvio está destruindo tudo à sua volta. Se você é justo, se o Senhor tem achado graça em você, Ele provê livramento. E Ele torna tudo novo. Ele torna todas as coisas novas de novo para você. Avançando um pouco nas tempestades, a gente vê uma outra tempestade, também muito conhecida no Antigo Testamento.
Essa é uma história que as crianças gostam muito, né? A história de um homem que foi engolido por um peixe. Nós vemos a tempestade de Jonas. A história de Jonas não é conhecida mais pela tempestade, sim pela desobediência, o não cumprimento da vontade de Deus, mas a tempestade ela não é tão citada. Porém, eu gostaria de ressaltar essa tempestade que acometeu um barco aonde Jonas estava, porque ele estava ali em desobediência e fora da vontade de Deus. Ele não querendo cumprir os desígnios de Deus, ele fugiu para um barco e esse barco foi acometido por uma tempestade. Eu vejo aqui que a desobediência, que fugir da vontade de Deus, traz consequências. Muitas vezes a tempestade que Deus manda é para ensino, para livramento, para cumprir o seu querer. E Ele é dono de todas as coisas, Ele comanda todas as coisas. Mas às vezes nós estamos em tempestades que nós mesmos entramos nela. As tempestades que nós mesmos trazemos para a nossa vida. Por quê? Porque não andamos em conformidade com a vontade de Deus, com a orientação de Deus, com os desígnios dele para nós. Mas aqui, mais uma vez, eu vejo um Deus que se revela com infinita misericórdia, graça e favor. Eu vejo um Deus que provê não só o livramento, mas provê para Jonas um ensino. Deus poderia usar qualquer outra pessoa. Deus poderia levantar outro profeta. Deus iria salvar Nínive, porque o coração de Deus estava movido para salvar Nínive, desde que eles acreditassem na sentença e se humilhassem na presença de Deus. Então a mensagem poderia ser entregue por qualquer um. Mas a experiência que Deus queria viver com Jonas era para ele, era íntima. Deus queria mostrar para Jonas que nós não temos condições de escolher quem vai ser salvo, quem vai receber o favor de Deus. Quantas vezes nós nos comportamos como Jonas? Quantas vezes em meio às aflições da vida e em meio ao convívio, a gente olha para alguém e fala, esse não merece a minha oração, esse não merece o amor de Deus. Nenhum de nós merece. Jonas não merecia. E Deus queria mostrar isso para Jonas. Aqui eu vejo um Deus que revela a sua graça de uma forma tremenda, dizendo, a minha graça é um favor imerecido. Eu dou a todos. Basta que creiam em mim. E é esse Deus que eu vejo aqui no episódio de Jonas. Avançando mais um pouco, a gente chega na tempestade que eu li. No Novo Testamento, eu citarei apenas 2 tempestades. Tem algumas outras, Paulo mesmo passou por umas 2 ou 3, só ele, né? Mas eu gostaria de falar da tempestade que os escolhidos, os discípulos, passaram com Jesus. Foram 2. A primeira, essa que eu relatei aqui, que eu li o relato na Bíblia, que eu fiz questão de ressaltar, aconteceu num dia em que Jesus estava ali na beira do mar e ele pregou, ele orientou, ele ensinou o dia todo, ele estava cansado. Sim, Jesus se cansava, assim como nós, homem, carne, ele se cansava e ele ensinou o dia inteiro. E à tarde ele falou para os discípulos, passemos para o outro lado. Eu já aprendo uma lição aqui. No início Jesus falou, vamos passar. E se Jesus afirmou que a gente vai passar, a gente vai passar, é fato. Como a gente vai passar, não importa. Vamos passar com ele, porque ele entrou no barco junto com os discípulos. Porém, ele se cansou. Ele se cansou e dormiu. E eu aprendo com Jesus, né, o Deus Filho, nessa tempestade, que muitas vezes a gente se sente assim. Às vezes a gente clama, às vezes a gente vê as ondas assolando o nosso barco, às vezes a gente vê a tempestade, o vento, tudo ao nosso redor se acabando. E a gente pensa, será que Jesus não está vendo? Será que ele não se importa que eu sofra? Porque os discípulos falaram isso para ele, ei, não te importa que pereçamos? E aí, gente, eu penso também nesse momento na intimidade que esses caras tinham com Jesus. Porque eles ralharam com Jesus. Eles chamaram a atenção de Jesus. Ei, tá vendo o que está acontecendo? Não? Isso a gente faz com amigo, né?
E eles eram amigos de Jesus. Eles já tinham visto Jesus fazer muitos milagres. E eles ficaram impressionados com Jesus tranquilo. Mas Jesus já tinha decretado uma palavra. E a palavra dele não volta atrás. Então Jesus podia dormir, porque eles passariam. Mas, para reforçar a fé deles, Jesus acalmou a tempestade. Jesus acalmou o vento. Jesus ordenou ao vento. E aqui a gente pode observar, se você perceber nos relatos anteriores da Bíblia, o nosso Deus, ele já tinha desafiado várias leis, né? A lei da medicina, né? A lei do intelecto, a lei dos profetas, porque ele veio para confundir, ele veio para esclarecer, ele veio para cumprir do jeito que Deus planejou, não do jeito que os homens queriam. Porém, ele ali fez um feito que os discípulos ainda não conheciam. O Deus que tem poder sobre a lei da natureza. O Deus que comanda o vento e o mar. Ele comanda todas as coisas. Mas nós hoje sabemos disso, nós temos relato. Os discípulos ainda estavam conhecendo esse mestre. E ele acalmou a tempestade. E eles chegaram do outro lado. E a fala dos discípulos ao final foi entre si: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu não sei o vento e o mar que estão sobre a sua vida, mas eles obedecem ao comando de Deus. E a hora que Deus decretar uma palavra, acabou. Se acalma. Então confie no Deus que você serve, confie nesse Deus poderoso que comanda todas as coisas. E aí, dias depois, Jesus novamente está pregando, ensinando, né, orientando a multidão e os discípulos, e Jesus fala para eles: entrem no barco. Só que dessa vez Jesus falou assim: vão primeiro, eu vou depois. E Jesus subiu ao monte para orar. Estando no monte orando, Jesus contemplou que os discípulos passavam por grande dificuldade, pois levantava-se um forte vento e aproximava-se uma tempestade. Mais do que a dificuldade de remar, gente, vamos falar a verdade. A gente não está falando de chuva. A gente não está falando de uma chuvinha de verão. A gente está falando de tempestade. Quem não se apavora em meio a uma tempestade? Quem não fica ansioso, nervoso, apreensivo? Quem não fica com medo diante de uma tempestade? Raios, relâmpagos, trovão, ventania, tira tudo do lugar, sacode as coisas. Medo pela vida, medo pelos pertences, medo por tantas coisas. E os discípulos estavam naquele barco, certamente apavorados. E Jesus, do alto do monte onde ele estava a orar, ele contemplou o barco. Eu quero dizer para você neste momento, Deus te contempla aonde quer que você esteja. Mesmo que você não esteja sentindo Ele pertinho de você, porque às vezes a gente não sente Ele pertinho. Às vezes parece que Ele está em silêncio, parece que Ele deu uma esquecidinha de nós. Ele te contempla no barco. Em meio a essa tempestade que você está enfrentando, Ele está te contemplando. E Ele não só te contempla. Jesus desceu do monte e foi ao encontro dos discípulos para livrá-los. Aleluia! Jesus caminhou ao encontro dos discípulos. E aí, para reforçar mais uma vez a fé dos discípulos, ele caminha sobre as águas. Todos nós sabemos que qualquer pessoa que tentar caminhar sobre as águas vai afundar. Portanto, os discípulos viram alguém parecido com Jesus, mas como assim? Está caminhando sobre as águas? E ali, mais uma vez, Deus mostra que não existe nem lei de gravidade que possa segurar o seu poder. Os discípulos nem sabiam o que era a lei da gravidade ainda, mas Deus já sabia porque foi Ele que a criou. E se foi Ele que a criou, ela também está sobre o poder dEle, debaixo do comando dEle, debaixo do poder sensacional desse Deus, ilimitado. E Jesus caminhou sob a tempestade. Esse episódio é muito conhecido. Pedro, o ousadão, o Pedrão, ele falou: Jesus, se é tu mesmo, deixa eu ir aí, te encontrar sobre as águas também. E Jesus falou assim: vem. E aí eu aprendo mais uma vez com Jesus, porque só depende de nós darmos o passo de fé
e termos a certeza de que não vamos afundar, porque Jesus falou, pode ir. Pode vir, Pedro. E Pedro foi, e Pedro andou sobre as águas. Em algum momento, Pedro desviou o olhar de Cristo, e aí ele sentiu o chão faltando debaixo dos seus pés. Mesmo assim, Jesus estava a um braço de distância. A Bíblia diz que Jesus levantou, então Jesus não estava distante. A Bíblia não relata que Jesus correu sobre as águas para salvar Pedro. Jesus sabe o momento certo de chegar. Ele vem ao seu encontro, ele vem com livramento, ele vem com calmaria, ele vem com provisão e ele sabe o momento certo de chegar. E ele certamente sabia que Pedro ia dar uma vacilada, mas ele estava ali, pronto para socorrer, para levantar, para resgatar Pedro. Assim como ele está aqui para nos resgatar a todo instante, para nos socorrer. E aí nessa tempestade, assim que acaba esse episódio, essa situação, tudo se acalma. Jesus entra no barco e eles falam, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. É incrível. Os discípulos já haviam vivido tantas experiências com esse Deus, já conheciam as histórias do Antigo Testamento, já conheciam as profecias sobre ele, já tinham visto Jesus multiplicar pão e peixe, alimentar multidões. Já tinham visto Jesus curar, ressuscitar mortos. Mas eles ainda não sabiam totalmente, plenamente quem era esse Deus. E a gente às vezes fica assim, poxa, mas os discípulos já deviam saber quem era esse Deus, que Jesus era o Filho de Deus. Quantas vezes somos nós que nos surpreendemos com o que Deus faz? Porque Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Porque os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Os pensamentos dele são tão altos que nós não podemos alcançar. Ele é que sabe o pensamento que ele tem sobre nós e o que ele tem preparado para nós. E aí Oséias deixa um recado lindo para nós. Você é crente há muito tempo, cristão, nascido em berço evangélico? Você conheceu Jesus semana passada? Você já leu a Bíblia toda ou não? Não importa, querido. Deus quer se revelar a você de forma íntima, de forma pessoal, de forma nova, todos os dias. Deus quer mostrar para você cada vez mais e mais, gradativamente, o quanto você pode ter intimidade com Ele e receber o poder dele para fazer todas as coisas. O quanto você pode conhecê-lo. E aí o recado de Oséias é, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque não importa se é na calmaria ou na tempestade, Ele se revela. Não importa se está tudo bem na sua vida hoje ou se você está passando por uma grande tribulação. Ele se revela. Ele tem propósito em tudo que você está passando. Em tudo que nós vivemos, há propósito do Senhor. E Ele quer se revelar a nós a cada dia mais. Sigamos conhecendo esse Deus que se revela a nós até em meio às tempestades. Fique com Deus.